Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma escola bíblica dominical. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e vamos junto levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Estaremos comentando a lição de número 10 desse terceiro trimestre de 2024, o plano de livramento e o papel de Esther. Na lição anterior, nós vimos sobre a conspiração de Amã e o decreto genocida. E também falamos na lição de número 9, o projeto de Satanás para a destruição do povo judeu, reportado e também ali esmiuçado no capítulo 12 do Apocalipse. Pois bem, e o evento do capítulo 3, do livro de Esther, ele vai terminar no versículo 15, onde a confusão estava instaurada na cidadela de Suzã. Enquanto isso, a cidade em confusão, Amã havia assentado junto com o rei para beberem. E aí nós entramos agora para a lição de número 10, que está dentro dos capítulos 4 e também do capítulo 5 do mesmo livro de Esther. E já convido a você, se ainda não leu, leia esses capítulos, que vai ajudar a assimilação da mensagem de Deus e melhorando, consequentemente, o ensino e o aprendizado. Esses fatos, como já dito na lição anterior, ele ocorre no ano duodécimo, ou seja, no ano 12º do reinado do rei Assuero. Ele ascende ao trono no ano 486. No ano duodécimo, estamos agora no ano 474 a.C. E foi aqui que sai, logo após a Páscoa judaica, sai esse decreto genocida. O tópico primeiro da nossa lição, ele vai apontar o perigoso plano e o temor de Esther. Para que esta situação se revertesse, nós vamos ver um quadro perigoso, um quadro temerário, que deveria confrontar as atitudes não só de Mardoqueu, mas também da rainha Esther, principalmente da rainha Esther. O Senhor, como já disse nas outras lições anteriores, Deus, ele colocou uma pedra de tropeço para o caminho de Amã, sem mesmo que Amã soubesse. Deus já havia se preparado, porque nós vemos que, como já disse em inúmeras ocasiões, a Bíblia Sagrada forma o trilho e a história da humanidade se locomove sobre os trilhos da profecia. Deus não é apanhado de surpresa. No entanto, quando nós chegamos no capítulo, aqui no tópico primeiro, nós vamos ver o lamento, choro e compadecimento de Mardoqueu. Mardoqueu, ele rasga suas vestes, ele coloca cinza sobre a cabeça, em sinal de humilhação, e a Bíblia vai dizer, coloca cilício sobre o seu corpo. O que era o cilício? Era um tipo de vestimenta feita com crinas de animais. E essas crinas de animais formavam aquela cobertura rústica. E a Bíblia vai dizer que era proibido estar à porta do rei, o local onde Mardoqueu estava e servia ao rei Assuero, era proibido por decreto medo-persa que alguém naquelas condições, naqueles trajes, ali permanecesse. E a notícia chegou até a rainha Esther, que Mardoqueu estava nesta situação. Ela não sabia seguramente do decreto do rei, e ela envia então mensageiros e manda roupas para Mardoqueu. E Mardoqueu recusa e pede para falar com a rainha e mostra para aqueles mensageiros o motivo da sua angústia, o motivo do seu choro, o motivo do seu lamento, o motivo dele estar vestido daquela maneira em um lugar proibido. E a notícia é trazida de volta para a rainha Esther e ela toma conhecimento. E quando ela toma conhecimento, ela vai mostrar então a Mardoqueu, dizendo que não poderia agir. Ela mostra a sua impossibilidade. Primeiro,
só poderia entrar na presença do rei quem fosse chamado por nome. E ela já há 30 dias não era chamada pelo rei. Segundo, o decreto real, o decreto medo-persa, era irrevogável. No entanto, Mardoqueu insiste com a rainha e diz para ela: olha, não pensas tu que, sendo tu judia, mesmo estando no trono, escaparias? Não vai escapar, nem tu e nem a casa do teu pai. Mas ele vai dizer que se tu não fizeres nada, fique sabendo que socorro de outra parte nos virá, mas tu e a casa do teu pai certamente perecereis. Esta palavra de Mardoqueu foi muito forte e impactante para com a rainha Esther. A rainha Esther agora, ela volta, seguramente ela vai se lembrar que havia esses obstáculos diante dela. Ela sabia da lei dos Medo-Persa, que levou Daniel para a cova dos leões, mesmo sendo amigo, protegido do rei, amado pelo rei, o rei não pôde mudar. Ela vai traçar um plano, para poder chegar na presença do rei. Porque nós sabemos que para adentrar na presença do rei, a pessoa deveria ser chamada pelo nome e ainda o rei deveria estender o seu cetro de ouro para que a pessoa tocasse nesse cetro e assim ela sairia com vida. Se o rei não estendesse o cetro, os seus guardiões, os seus guardas já pegavam esta pessoa e levava para serem executadas. Esta atitude do rei em não aceitar ninguém entrar na sua presença senão chamada por ele pelo nome, ou se ele estendesse o cetro, era para se precaver dos constantes assassinatos que havia nos impérios. Muitas pessoas morriam assassinadas por traição, como havia acontecido com seu próprio pai, e agora, isso que ele temia, veio acontecer com ele, como o nosso comentarista traz, no ano 465, ele foi assassinado. Mesmo com todo esses cuidados, mesmo com todo esse aparelhamento, ele ainda assim foi assassinado no ano 465, porque o autoritarismo, ele gera inimigos. Já havia acontecido com Teres e Bigtan, que foram denunciados por Mardoqueu. E no ano 465, então, acontece a traição e ele cai morto por um dos seus súditos. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver que Mardoqueu convence Esther. E como que Mardoqueu, ele usa a expressão para dizer a Esther, para convencê-la. Ele vai dizer assim: quem sabe para este tempo é que você chegou ao trono. Quem sabe não foi para isso? E de fato foi para isso. Ele passa para Esther um projeto que só Deus sabia. E Deus estava ali colocando Esther naquela posição para desfazer as obras do diabo. Assim como nós vamos ver na primeira epístola de João, no capítulo 3 e no versículo 8, que vai dizer: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então as obras do diabo, elas seguem firmes, sempre projetando para a destruição daquilo que carrega, transporta, glorifica e exalta o nome de Deus. Porém, Deus usa pessoas também usadas por Ele para destruir, para desfazer as obras do diabo. E Esther foi colocada ali justamente para isso, para que esse tempo ela desfizesse a obra do inimigo. No entanto, nós vemos aqui, quando vem a situação, aí qual foi a posição da rainha Esther? Primeiramente Deus, depois o homem. Quando ela toma esta posição, ela faz um propósito e ela então manda a solução para Mardoqueu. Ela manda o seu eunuco, um dos principais que a protegia, ela manda levar a seguinte mensagem para Mardoqueu: eu vou entrar na presença do rei, mas tem uma coisa, eu vou jejuar 3 dias e 3 noites. Não somente eu,
mas as moças que comigo estão jejuarão comigo esses 3 dias. E eu peço que você e também todos os judeus em Suzã façam o mesmo por mim. Então, primeiramente, Deus. Ela se foi se humilhar na presença de Deus. Ela não foi de forma arrogante, de forma presunçosa, mas de uma forma humilde. É o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, nós vamos ver do versículo 6 até o versículo 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mostrando aqui, Pedro está mostrando que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele nos exaltará. Deus resiste o soberbo, mas Deus dá graça para os humildes. E então, a rainha Esther, ela se humilha e pede que todos os judeus estavam de que maneira? Angustiosos, ansiosos, e a Bíblia vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa angústia, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ela dá esta orientação espiritual, lembrando ainda que ela optou por confiar em Deus. Por que confiar em Deus? Nós vemos lá que em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 16, está dizendo assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ela não usou de uma maneira para tentar a Deus, para provocar a Deus, né? Mas ela foi de uma forma humilde. E a Bíblia vai dizer aqui em Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus, como em Massá. O que foi que aconteceu em Massá? O fato de Massá está em Êxodo, no capítulo 17, versículos 6 e 7, quando Deus dá uma ordem para Moisés, para que ele vá até o cume do monte, e lá na rocha, a rocha lhe daria água a ele e daria a toda a comunidade de Israel e os seus animais. E o povo tentou, e chamou-se aquele nome Massá, porque ali o povo tentaram ao Senhor. E a Bíblia vai dizer: não tentarás, como no evento de Massá. No tópico 3 da nossa lição, nós vamos ver o seguinte: o plano de Esther entra na presença do rei e propõe um banquete. O plano de Esther, ela entra na presença do rei e propõe um banquete. Nesse momento, nós vemos aqui prudência, preparação e ação. Prudência. Ela olhou no sentido espiritual. Houve uma preparação espiritual, uma preparação emocional e uma preparação física para isso. Espiritualmente, ela desceu na presença de Deus. Todos os judeus desceram na presença do Deus Todo-Poderoso. Então o mundo espiritual estava pronto, estava preparado. Ela já havia descido e se humilhado na presença de Deus. Segundo ponto, emocionalmente, porque nós não podemos tomar decisões no calor das emoções. Os maiores erros que o homem comete é as tomadas de decisões nas horas de forte emoção. No momento de forte emoção não se deve tomar decisões fundamentais que implicam na nossa vida, na nossa caminhada. Temos que tomar cuidado com as emoções. E ela se preparou emocionalmente, espiritual, emocional e também fisicamente, porque a Bíblia, ela vai mostrar aqui que ela teve o quê? Espiritualmente ela prepara com jejum, emocionalmente, equilíbrio, procurou o equilíbrio, e fisicamente, ela uma maneira que pudesse atrair a atenção do rei, que já há 30 dias não a procurava. E ela então, ela se prepara fisicamente, ela se adorna como uma verdadeira mulher, uma verdadeira rainha,
um vestido que certamente havia arrancado elogios de Assuero. Ela coloca o perfume, ela coloca a vestimenta, ela se prepara para o encontro e chamar a atenção de Assuero. E esta maneira que ela fez foi uma forma estratégica, assim como, porque nós vamos ver aqui no capítulo 5, no versículo 1, que faz parte aqui da segunda perícope, está escrito assim, e sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu das suas vestes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então ela foi exatamente num horário, no momento em que o rei estava ali, no seu trono, de frente com o aposento. Então ela se apresenta como um elemento surpresa, e uma surpresa que pudesse impactar a visão do rei e agradar e abrir o coração do rei. Nessa posição foi o mesmo que Ruth, por orientação de Noemi, ela fez com Boaz. Como nós vimos no capítulo 3 de Ruth, no capítulo 3 e no versículo 8, nós vemos ali que Noemi orienta Ruth que ela deveria banhar-se, colocar um vestido novo e ficar atraente, colocar perfume e ficar atenta para o local onde Boaz se deitaria após o jantar. E após ele deitar-se, ela deveria ir e descobrir-lhe os pés e aguardar, porque ele saberia como proceder. Assim como Ruth agiu com Boaz, agora nós vemos Ester agindo com o rei Assuero. E neste ponto, nós encontramos aqui que ela, quando o rei olha para a rainha Ester, o coração do rei se abre, porque Deus já havia trabalhado no espiritual. Ela estava equilibrada emocionalmente e bem preparada fisicamente. E agora o rei estende para ela o cetro. E qual foi a situação dela? Ela não agiu com arrogância, mas ela veio lentamente, se curva diante do rei e toca na ponta do cetro, mostrando humildade na presença do rei. E isso agradou ao coração do rei. Já na presença do rei, que havia agradado o rei, para ela adentrar naquele momento, somente um motivo muito forte justificaria. E o rei faz então a ela uma pergunta: o que foi que te sucedeu, rainha Ester? Qual é o teu pedido? Qual é a tua petição e o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Essa expressão, até metade do reino, não é uma expressão literal, para ser interpretada no sentido literal. É para ser interpretada no sentido lato da expressão, dizendo assim: olha, o meu coração é teu, o que você quer, o que você pedir, eu não vou te negar. Foi nesse sentido que o que ela pedisse, o rei estaria disposto a dá-la. E ela não foi precipitada, e ela não chegou esbravejando e falando: não, porque eu quero que mate esse Amã, que não sei o que. Não. Ela faz um convite para um banquete. Eu tenho preparado um banquete para que amanhã o rei venha a esse banquete comigo. Se eu achei graça aos teus olhos, então venha o rei, venha e traga também Amã e assenta-se à mesa. Amã era o principal, era o segundo do rei. Então, mas o rei ficou atento, alguma coisa não está normal. Mas ele assentiu com o pedido de Ester, e assim ele foi para o banquete. E quando chega no banquete, tudo preparado, comeu, se alegrou, o rei gostou ali daquele momento com a rainha, e ele, pela segunda vez, qual é a tua petição, qual é o teu requerimento? Ela teve a segunda oportunidade e ela também não emitiu ali. Aí ela faz a seguinte colocação: se bem parecer ao rei, se eu tenho agradado ao rei, que venha amanhã novamente a um banquete que eu tenho preparado, e então eu lhe declararei qual é a minha petição e o meu requerimento. Venha também o rei com Amã. Nesta hora, quando ela coloca esta expressão, então o rei
gera uma certa preocupação. O que é que está acontecendo com a rainha Esther? Mas mesmo assim ele aceita ir para o convite do dia seguinte. Naquela noite, era a noite que ia mudar a história para Esther, mudar a história para Mardoqueu, mudar a história para o povo judeu, mudar a história para o império da Pérsia, mudar a história para Amã. Existem momentos na nossa vida que nós esperamos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos para ver uma mudança, mas chega o dia e a hora, chega uma noite que Deus escolhe para mudar a chave, e Deus muda toda a programação e tudo volta para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo entra na sintonia do céu com a terra com o céu, e o nome do Senhor é então glorificado. E assim nós chegamos no final desta lição, e na próxima lição nós vamos ver a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.